Êxodo 13. O primeiro filho é separado para Deus. O Senhor Deus disse a Moisés: Separe para mim todo o primeiro filho homem dos israelitas e todo o primeiro filhote macho dos animais domésticos são meus. A festa dos pães sem fermento. Moisés disse ao povo: Lembrem deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, onde eram escravos. Este é o dia em que o Senhor os tirou de lá pelo seu grande poder. Portanto, não comam pão feito com fermento. Vocês estão saindo do Egito neste dia, no primeiro mês, o mês de Abibe. O Senhor jurou aos seus antepassados que daria a vocês a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus. É uma terra boa e rica. Quando ele os levar para aquela terra, vocês deverão comemorar esta festa religiosa no primeiro mês de cada ano. Durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento, e no 7º dia haverá uma festa religiosa em honra do Senhor. Nesses 7 dias vocês comerão pão sem fermento. Em toda a sua terra não deverá haver fermento, nem pão feito com fermento. Nesse dia vocês contarão aos seus filhos que estão fazendo isso, por causa daquilo que o Senhor fez por vocês quando saíram do Egito. Essa festa será como um sinal para vocês, como se fosse uma coisa amarrada na mão ou na testa, e os ajudará a lembrarem de recitar e de estudar a lei de Deus, o Senhor, pois com grande poder ele os tirou do Egito. Portanto, comemorem essa festa religiosa no dia certo, todos os anos. O primeiro filho. O Senhor Deus fará com que vocês entrem na terra dos cananeus, conforme ele jurou a vocês e aos seus antepassados. Quando ele lhes der essa terra, vocês darão ao Senhor todo o primeiro filho homem. Todo o primeiro filhote macho também pertencerá a ele. Mas, se quiserem ficar com o primeiro filhote macho de uma jumenta, ofereçam a Deus um carneiro. Se não quiserem, quebrem o pescoço do jumentinho. Fiquem com todo o primeiro filho homem de vocês, pagando por ele o preço determinado. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que isso quer dizer, vocês responderão: Com grande poder o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. Quando o rei do Egito teimou em não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primeiros filhos no Egito, tanto das pessoas como dos animais. É por isso que oferecemos ao Senhor, em sacrifício, todo o primeiro filhote macho. Mas pagamos o preço determinado para ficar com os nossos primeiros filhos. Isso será como uma lembrança, como alguma coisa amarrada nas mãos ou na testa, e nos fará lembrar que com o seu grande poder o Senhor nos tirou do Egito. A coluna de nuvem e a coluna de fogo. Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não o levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse o mais curto. Deus pensou assim: Não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito, quando virem que terão de guerrear. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto, na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, armados para guerrear. Moisés levou o corpo de José, pois José havia feito os israelitas jurarem que fariam isso. Ele tinha dito: Quando Deus os libertar, levem daqui o meu corpo. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, onde começa o deserto. Durante o dia, o Senhor ia na frente deles, numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho. Durante a noite, ele ia na frente deles, numa coluna de fogo, para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia diante deles durante o dia, e a coluna de fogo ia durante a noite. Êxodo 14. Os israelitas atravessam o Mar Vermelho. O Senhor Deus disse a Moisés: Diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Pi-Hairote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. Assim, o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então, eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. E os israelitas obedeceram. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido,
Ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: "Vejam só o que fizemos. Deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós." Então, o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas, que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Pi-Hairote e de Baal-Zefon. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda de Deus, o Senhor, e disseram a Moisés: "Será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios. Pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto." Porém Moisés respondeu: "Não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês." O Senhor disse a Moisés: "Por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca, pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos, e eles entrarão no mar, atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor." Então, o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Os egípcios os perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros. Logo antes de amanhecer, da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram: "Vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando a favor deles e contra nós." Então o Senhor Deus disse a Moisés: "Estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros." Moisés estendeu a mão sobre o mar e, quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém, o Senhor os jogou dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcio que havia perseguido os israelitas no mar. E não sobrou nenhum egípcio com vida. Mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Naquele dia, o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios, e os israelitas os viram mortos na praia. Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo, Moisés. Provérbios 5. Conselhos contra o adultério. Filho, preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. Então você saberá como se comportar, e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como o mel, e os beijos tão suaves como o azeite. Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Ela está descendo para o mundo dos mortos.
A estrada em que ela anda é o caminho da morte. Essa mulher não anda na estrada da vida. Ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. Agora escute, meu filho, e não esqueça o que eu estou dizendo. Afaste-se desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da sua casa, senão outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes, e você morrerá ainda moço, nas mãos de homens cruéis. Sim, pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza, e o que você ganhou com o seu trabalho acabará nas mãos dos outros. Você ficará gemendo no seu leito de morte enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído pouco a pouco. Então você dirá: como eu tinha raiva de conselhos! Nunca aceitei conselhos de ninguém. Não ouvi os meus mestres, nem dei atenção a eles, e quase caí na desgraça diante de todos. Seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão nenhum bem. Os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Portanto, alegre-se com a sua mulher. Seja feliz com a moça com quem você casou, amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem. Que ela cerque você com seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. As injustiças que um homem mau comete são uma armadilha. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Morre porque não se controla. A sua grande loucura o levará à cova. Hebreus 11. Heróis da fé. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso, ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país, sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaque e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram tanto descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque e, por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque.
Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com seu corpo. Amém. Para terminar o nosso devocional, vamos orar. Senhor Jesus, te agradeço pela sua bondade todos os dias e te peço que o Senhor nos torne pacientes para fazer aquilo que o Senhor deseja de nós. Que nós possamos ter o sentido de longanimidade que o Senhor tem, esperar com paciência, crendo firmemente que o Senhor é fiel em todo o tempo e cumpre todas as suas palavras. Nós oramos para que, em nome de Jesus, nós possamos esperar de forma paciente, mas que estejamos prontos para agir naquilo que o Senhor nos pede também. Agindo sempre em ousadia e agindo de forma correta também, Senhor, levando a sua palavra, vivendo de acordo com o que o Senhor prega. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que a gente ouviu não seja somente ouvido, mas também praticado. Assim que eu te oro, que te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.